Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Ezequiel 31 utiliza a imagem de uma grande árvore para ilustrar a ascensão e a queda de uma nação poderosa, advertindo contra o orgulho e a autossuficiência. O capítulo revela que, embora impérios possam crescer em força e influência, todos permanecem sujeitos à soberania de Deus, que exalta e abate segundo sua justiça. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Ezequiel 31 do livro de Ezequiel da Bíblia. Um cedro no Líbano. E sucedeu, no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à sua multidão, a quem é semelhante na tua grandeza. Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. 4 as águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. 5 por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava. 6 todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. 7 assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. 8 cedros, no jardim de Deus, não o podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. 9 formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. 10 portanto assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura. 11 eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora. 12 e estrangeiros, das mais terríveis nações o cortarão, e deixá-lo. Cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. 13 todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus renovos. 14 para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura. Porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. 15 assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo, por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobre o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. 16 ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno, com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas, se consolavam nas partes mais baixas da terra. 17 também estes com ele descerão ao inferno a juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço, e que habitavam à sombra no meio dos gentios. 18 a quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia serás precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Análise textual.
logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Vamos entender Ezequiel 31 de forma didática, clara e prática, para captar bem sua mensagem. Tema: o orgulho que leva à queda, a lição do cedro do Líbano. Contexto geral. Deus continua falando contra o Egito e o faraó. Agora ele usa uma parábola poderosa. Compara um grande império a um cedro majestoso. Esse cedro representa a Síria, que foi o maior império do mundo antes da Babilônia, extremamente poderoso, rico e temido. Deus usa o exemplo da queda da Assíria para alertar o Egito: se até a Assíria caiu, você também cairá. A parábola do cedro. Explicação simples. Primeiro, o cedro grande e belo, versículos 3, 9. O cedro simboliza 1. Grandeza, 2. Poder, 3. Beleza, 4. Prosperidade, 5. Influência mundial. A Assíria era 1. Forte, 2. Rica, 3. Respeitada, 4. Dominava muitas nações. Todas as aves e animais à sua sombra igual às nações dependiam dela política, econômica e militarmente. Mensagem: Deus reconhece que Ele mesmo permitiu essa grandeza. Segundo, o orgulho que trouxe a queda. Versículos 10, 14. Seu coração se exaltou na sua altura. V 10. Aqui está o ponto central do capítulo. A Assíria. 1. Tornou-se arrogante. 2. Passou a confiar em si mesma. 3. Esqueceu que sua grandeza vinha de Deus. Consequência: Deus a entregou nas mãos de inimigos, queda total. Lição espiritual forte: toda soberba termina em queda. Terceiro, a destruição completa, versículos 15 e 17. A linguagem é poética e simbólica. 1. Luto. 2. Trevas. 3. Tremor das nações. 4. Descida ao inferno, Sheol, mundo dos mortos. Isso mostra 1. Queda humilhante. 2. Fim da glória. 3. Desaparecimento do poder. 4. Aplicação direta ao faraó, versículo 18. Agora Deus deixa claro: este é Faraó e toda a sua multidão. Ou seja, o Egito estava seguindo o mesmo caminho da Assíria. Assim como a Assíria caiu, 1. O Egito também cairia. 2. Faraó seria humilhado. 3. Seu império chegaria ao fim. Mensagem central de Ezequiel 31. Podemos resumir em 3 grandes lições. Primeiro, toda grandeza vem de Deus. Nenhuma nação, empresa, líder ou pessoa cresce sozinha. Tudo vem da permissão e da bênção de Deus. Segundo, o orgulho é o maior inimigo do homem. O problema da Assíria não foi ser grande, foi achar que era grande por si mesma. A soberba precede a destruição. Provérbios 16, 18. Terceiro, Deus humilha os soberbos. Deus age. 1. Para quebrar o orgulho. 2. Para ensinar dependência. 3. Para mostrar quem realmente governa. Aplicação prática para hoje. Esse texto fala muito conosco. Em que você tem confiado? 1. Na sua capacidade. 2. No dinheiro. 3. No cargo. 4. No conhecimento. 5. Na estrutura. Nada disso é errado, mas tudo isso é instável. Segurança verdadeira só existe quando nossa confiança está em Deus. Resumo simples. Ezequiel 31 ensina que, mesmo o maior império do mundo pode cair quando se enche de orgulho. Deus governa sobre todas as nações e resiste aos soberbos. Agora vamos à explicação de Ezequiel 31, o grande cedro que foi derrubado. Explicação didática. Deus usa uma parábola simbólica para falar com o Faraó e o Egito. E a ligação com o Novo Testamento. Essa parábola gira em torno de um cedro gigantesco no Líbano. Mas esse cedro não é uma árvore literal. Ele representa um império poderoso. Primeiro, quem é o cedro? Deus começa falando que a Assíria era como um cedro enorme. Ou seja, 1. Muito alto. 2. Muito forte. 3. Com grande influência. 4. Dando sombra às nações, proteção e domínio. Historicamente, o Império Assírio foi 1. Dominante. 2. Temido. 3. Expansivo. 4. Economicamente forte. Outras nações viviam à sua sombra,
dependiam dele. Segundo, porque ele cresceu tanto. O texto diz que as águas o fizeram crescer, na linguagem simbólica dos profetas. 1. Águas igual recursos. 2. Estabilidade. 3. Prosperidade. 4. Oportunidades. Deus está dizendo: o crescimento da Assíria aconteceu porque eu permiti. Até o poder das nações está sob a soberania divina. Terceiro, o problema: o coração se exaltou. Depois de crescer, o cedro se elevou e o seu coração se exalçou. Esse é o ponto central. O império. 1. Começou a confiar em sua própria força. 2. Acreditou ser invencível. 3. Transformou sucesso em orgulho. 4. Passou a agir com arrogância. Então Deus decide derrubá-lo. 4. O corte do cedro. Deus declara: estrangeiros o cortarão. Ou seja, 1. Outras nações invadiriam. 2. Seu poder seria destruído. 3. Seus aliados fugiriam. 4. Quem vivia à sua sombra o abandonaria. A imagem é clara: uma árvore que parecia eterna, caiu. E quando caiu? 1. Aves habitam sua ruína. 2. Animais se escondem em seus galhos quebrados. Isso simboliza o fim total de sua influência. 5. A aplicação ao Egito. Tudo isso foi dito para responder a Faraó: a quem é semelhante na tua grandeza? Ou seja, você acha que é maior que a Assíria? Se até ela caiu, o Egito também cairá. Mensagem: nenhuma nação está acima do juízo de Deus. Sexto, o destino final: todos descem à cova. O texto conclui dizendo: 1. O cedro desceu à sepultura. 2. Os que confiavam nele também. 3. Todos os grandes impérios têm o mesmo fim. Altura não impede queda. Ligação com o Novo Testamento. Esse mesmo princípio aparece claramente no ensino de Jesus. Primeira, quem se exalta será humilhado. Em Lucas 14 de novembro. Jesus diz: quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Exatamente o que aconteceu com 1. Assíria. 2. Egito. 3. E todo o poder orgulhoso. Segunda, a ilusão do crescimento aparente. Na parábola do grão de mostarda, Mateus 13, 31, 32. Jesus fala de uma árvore grande onde aves se aninham em seus ramos. A mesma imagem usada em Ezequiel. Mas enquanto o reino de Deus cresce pela humildade, impérios humanos crescem pela exaltação e caem. Terceira, o orgulho antes da queda. Em 1 Pedro 5,5. Deus resiste aos soberbos. Ezequiel 31 é um exemplo histórico disso em escala nacional. Mensagem central: quanto maior a exaltação sem Deus, maior será a queda quando Deus agir. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!